Olá, muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos convosco, na presença também do Cláudio Durão, para estudarmos mais um tema deste trimestre. E desta vez nós estamos a falar das provações de uma maneira geral, das provações da vida do cristão, e vamos falar daquilo que é a espera nessas provações. A espera no cadinho é o título mesmo da lição que nós vamos estudar. E ela tem como base um texto muito interessante e muito conhecido do apóstolo Paulo aos Gálatas, que nos diz que o Espírito, pelo contrário, produz paciência. Portanto, nós vamos falar desta virtude cristã que é a paciência, mesmo quando no meio das provações que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia. Nós temos, quando estudamos os grandes homens de Deus, quando estudamos a sua vida, quando nos apercebemos das provações por que passaram, nós ficamos a perceber que, afinal, a vida do cristão não é livre de problemas, não é livre de dificuldades, de lutas, e às vezes de lutas tremendas, de lutas terríveis. E nós sabemos e confiamos, ou devemos confiar, nas promessas do Senhor, que diz que estará connosco mesmo no meio dessas provações. Este é um tema realmente muito interessante. A lição começa-nos por dizer que a espera é um bocadinho contrária à natureza humana. E conta a história de crianças que, num estudo científico a que foram submetidas, elas ficaram à espera. O cientista disse-lhes que punha-as perante duas situações de escolha. Uma delas dava-lhes um doce, uma goma, e dizia que elas poderiam ganhar duas se por acaso esperassem que ele regressasse de uma tarefa que ia executar. E depois, ao analisar este grupo de crianças, viu-se que havia dois grupos que optavam, a maior parte, por comer logo aquela goma. Isto é, não tinham capacidade para esperar para ganhar mais. E havia outro grupo que, de facto, conseguia fazer isso. Conseguia, portanto, ter a paciência necessária para esperar, para depois ganhar com isso. E depois mostra-nos que, durante alguns anos, foram estudados estes grupos de pessoas, e aquelas que esperaram, aquelas que cultivaram a paciência, veio-se a demonstrar que eram pessoas que foram pessoas muito mais bem-sucedidas na vida. E isto mostra-nos que, afinal, quando Deus nos prova com a paciência, Ele está a querer fazer de nós melhores pessoas. É um assunto muito interessante que eu achei que deveria trazer aqui, à vossa consideração. Pois bem, Cláudio, não sei o que é que te aprovo dizer sobre este assunto, mas eu acho que é muito interessante esta reação. Realmente, essa experiência que o autor nos traz é extraordinária e, tal como o irmão Mário disse bem, a experiência provou que no futuro aquelas crianças que foram pacientes em aguardar pela volta dos cientistas, no futuro tornaram-se crianças mais equilibradas, foram bons estudantes durante o tempo ou a vida acadêmica, e o mesmo acontece conosco, nós que somos cristãos e reconhecendo que somos peregrinos. A pergunta que podíamos fazer é: por que é necessária a paciência na vida cristã? Por que precisamos de paciência? Que relação tem a paciência com as dificuldades ou os cadinhos ou os crisóis que nós enfrentamos? E o irmão Mário já deu aqui exemplos de dois personagens que nós estudamos esta semana, que é Davi e Elias, que nós vamos falar mais lá para frente. Que exemplos temos em Deus e em outros que nos ajudam a entender como esperar pacientemente em meio às dificuldades? Porque a maior dificuldade do ser humano, do cristão, é ser paciente quando vivemos uma situação adversa.
E mais do que isso, nós como seres humanos, tal como a lição disse bem, nós não sabemos esperar. Nós somos, ou seja, eu penso que a sociedade, o mundo em que vivemos, ensinou-nos a sermos imediatistas. Eu já, agora, não consigo mais esperar. Mas ao longo do estudo nós vamos perceber que quando conseguirmos aguardar pacientemente, quando conseguirmos esperar no tempo de Deus, tal como fez Davi, vamos evitar a impaciência de Elias. Exatamente. Nós vemos que, afinal, o nosso Deus é o Deus da paciência. Nós não conseguimos nunca compreender como é que Deus provou muitos dos seus profetas, muitos dos seus homens, não é? Provou-os exatamente na paciência. E aqueles que saíram vitoriosos foram os que souberam ser pacientes. Nós vemos logo desde o princípio, quer dizer, vimos com Moisés, quando foi para o deserto e teve que passar lá 40 anos. Nós vimos, sei lá, com José, quando foi feito escravo e foi transportado pelos ismaelitas para Potifar, para a casa de Potifar, para o Egito. Ele foi parar à prisão e ele teve que esperar pacientemente. Não é verdade? Ele era um homem de oração, com certeza, e ele orava a Deus, e nós sabemos que passaram anos naquela situação, antes de vir aquele milagre da interpretação do sonho e tal, que depois conduziu José à situação que nós conhecemos. Mas depois temos mais. Temos homens, sei lá, como o próprio Davi, enfim, nós iremos falar disso. Mas Deus é o Deus da paciência e Ele quer que nós aprendamos esta paciência na nossa relação com Ele. Ele quer que nós, porque de facto a nossa natureza é imediatista. Eu penso que nós, nesta sociedade, eu lembro-me quando era criança que as coisas não eram como agora, todos nós sabemos isso, não é? Nós hoje, quando queremos falar com alguém, normalmente essa pessoa, mesmo estando do outro lado do mundo, nós temos a possibilidade de imediatamente ouvir a sua voz. E isto é apenas um exemplo daquilo que é o imediatismo das coisas. Antigamente, se nós tivéssemos alguém na Austrália e nós aqui em Portugal, ou fosse onde fosse, ou mesmo em Angola, a maneira de contactar através de uma carta era uma coisa que poderia demorar semanas, meses até, não é verdade? É verdade. E hoje as coisas são imediatas. E os nossos filhos, nós vemos que eles, quando nos pedem uma coisa, normalmente eles querem isso logo, querem logo, seja o que for, uma coisa material, às vezes mesmo sem importância, mas querem imediatamente. Eles não têm a capacidade, ou não aprendem a capacidade, ou dificilmente aprendem a capacidade de esperar, não é verdade? E Deus pede-nos: tu queres isto? É justo que nós peçamos a Deus coisas legítimas, não é verdade? Nós podemos querer um sucesso dentro da área escolar ou dentro da área profissional, e Deus conhece e sabe que é assim, que é legítimo. Mas nós queremos muitas vezes, pedimos hoje e queremos que a resposta seja hoje, de preferência, ou no máximo amanhã. Não temos a capacidade de esperar um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, como esperaram os homens de Deus, não é verdade? Para realizações que enfim, que nós consideramos importantíssimas. E este é o problema. Nós somos convidados por Deus a ter um coração de paciência. E para ter paciência na área espiritual e até na área material, é importante nós confiarmos no Senhor. E a confiança, e os textos que nós temos aqui que falam do Salmo 27, do Salmo 37, o que é que eles diz? Espera, confia no Senhor, não é? Porque assim fortalecerás o teu coração, não é verdade? Por depositar somente no Senhor toda a tua esperança. Portanto, este é o desafio, é confiar no Senhor, não é? Portanto, confia no Senhor e se nós fizermos isto, realmente, vamos viver de outra maneira, vamos viver a experiência da relação com Deus é baseada nessa confiança. E aí já vem para nós uma situação normal de espera. Nós esperamos porque o Senhor é fiel no que promete e sabemos que Ele nos vai dar aquilo que, se nós pedirmos, evidentemente, aquilo que está dentro da sua palavra, não vamos pedir, evidentemente. Há muita gente que diz, porque Jesus diz-nos, pede e recebereis, pedi e dar-se-vos-á, que nós podemos pedir tudo. Pois bem, nós pedimos tudo o que estiver de acordo com a sua vontade, não é verdade? Bom. Amém. Porque realmente aqui na paciência e a esperança,
Eu gostaria apenas de acrescentar que Deus nos deu a sua palavra, que é a Santa Bíblia, para nos ajudar a manter a paciência, mesmo nos momentos mais difíceis. E essa paciência está intimamente ligada com a esperança. E eu gostaria de trazer aqui um texto bíblico, Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E o versículo 5 do mesmo capítulo 15 de Romanos diz que, mas o Deus da paciência e do consolo vos dê entre vós um mesmo sentimento de acordo com Cristo Jesus. Ou seja, no meio da nossa impaciência, o que nos pode acalmar o coração é a palavra de Deus, a Bíblia. Porque hoje nós vivemos numa sociedade muito corrida, onde não temos tempo para quase nada. Dá a impressão que o tempo que temos para trabalhar, o tempo que temos para dormir e fazer outras atividades, parece que não chega. Então, tudo isso, associado às dificuldades, tornam a vida do ser humano quase que impossível nesses dias em que nós vivemos. Há uma luta desenfreada pela busca do ganha-pão, trabalhamos mais do que devíamos, temos pouco tempo para a família, pouco tempo para as coisas de Deus, e é necessário nós exercitarmos a paciência, confiando plenamente em Deus e colocando as nossas vidas em suas mãos. E podemos confiar que Deus fará o seu melhor para nós quando for a hora certa para o nosso bem. Algumas traduções deste texto de Romanos, Cláudio, algumas traduções traduzem paciência por perseverança. Exato. Porque realmente, se nós não tivermos paciência, deixamos de ser perseverantes. A perseverança que é mantermos a nossa fé firme, mesmo quando estamos a passar por provações. Portanto, somos desafiados porque é Deus quem nos concede essa perseverança, não é? Perseverança e encorajamento, é o que nos diz o texto. Portanto, isto para nós dizermos que a espera, o termo da palavra espera, aquelas pessoas que esperam pacientemente, que esperam no Senhor, é, nas traduções hebraicas, a palavra pode ser traduzida por ser atormentada, por sacudidura, por tremura, por ser magoado ou estar até acabrunhado. Vejam bem, não é? E, portanto, por isso é que a paciência não é fácil de aprender e de pôr em prática, porque é um pouco contrário à nossa natureza. E é preciso, para termos essa paciência, é preciso que seja Deus a dar-nos essa perseverança e essa paciência. Muito bem. Nós temos que avançar. Sim. E, portanto, nós agora vamos falar daquele momento que é decidido por Deus, não é? Quer dizer, exatamente, aquela resposta que às vezes é tardia quando na nossa perspectiva humana. Deus respondeu-me sim, mas respondeu-me já tão tarde depois. Mas basta mais uma vez lembrar-nos da experiência dos homens de Deus do Antigo Testamento, quase todos aquelas experiências que nós falamos, quando pensamos na história de Abraão, que lhe foi prometido um filho e ele esperou pacientemente e mesmo assim foi atrás da conversa da mulher que lhe deu a serva Agar para que se cumprisse a promessa de Deus. Ele não teve a capacidade, ele, um homem de fé como era, não é? Não teve a capacidade de esperar pacientemente que Deus lhe fizesse o que tinha prometido, que era ter um filho da sua mulher Sara, não é verdade? E Sara, apressada também, como ele, foi fazer esta... Enfim, lastimavelmente, e sabemos que isso deu tão maus resultados e está ainda e dará sempre, enquanto existirmos como mundo, não é? Porque sabemos os problemas e as guerras que isso ocasionou e que ocasiona, e vejam bem, porquê? Por falta de paciência. Portanto, por não esperarmos por aquele momento certo que é Deus quem decide. Nós sabemos e podemos perguntar, então, mas porquê? Porquê é que Deus, enfim, relativamente, por exemplo, às 70 semanas da profecia, como é que Jesus veio naquele tempo que Deus decidiu, que era o tempo certo? Nós não temos capacidade para pedir ou perguntar a Deus porquê, porque o tempo de Deus, Deus está fora do tempo e nós não compreendemos isso. Nós somos limitados nestes 70, 80 anos que vivemos aqui e não temos a capacidade de perceber como é que Deus, estando fora do tempo, ele executa, enfim, de uma forma omnipotente o seu
as suas decisões. E é por isso que nos ultrapassa esta capacidade de Deus decidir. Porque é que Jesus, porque é que teve que passar tantos anos, não é? Para Jesus vir naquele tempo? Porque é que Jesus já não veio agora como prometeu, que viria? Porque nós andamos, e eu que já sou adventista velho, digo e ouço que Jesus breve virá, nós cantávamos, não é? Quando eu era jovem, quando tinha 10 anos, Jesus breve virá, breve virá. Passaram 50 anos e continuamos a cantar, porque sabemos que Jesus breve virá, mas não temos às vezes a paciência necessária para perceber que ele virá no tempo de Deus, no tempo decidido por Deus, não é? Realmente, porque Deus tem o seu tempo, irmão Mário, não vale a pena Exato. nós questionarmos, e tal como disse bem, o povo passou 70 anos no cativeiro, o Messias antes de vir, passaram-se 69 semanas para a vinda do Exatamente. Messias. Exatamente. O povo de Deus teve um período de perseguição de 1260 anos. Exato. E a pergunta talvez que os amigos e amigas que nos acompanham podem fazer: será que Deus tem tempo para me tirar do meu crisol, do meu cadinho? Evidentemente que sim. E uma outra pergunta que eu faço: e enquanto ele não vem, que benefícios tem a espera? Que benefícios essa espera pode nos proporcionar? Pelo menos para mim, eu posso aqui elencar dois ou três benefícios. O primeiro, me ajuda a voltar para Deus. Nós precisamos Exatamente. de voltar para Deus. Nós estamos muito distantes dele. E isso também, enquanto eu espero, isso me dá uma imagem mais clara de mim mesmo. E o terceiro ponto, enquanto eu aguardo, os benefícios que eu adquiro dessa espera é que me faz perseverante. Nós Sim, precisamos sim. de perseverar. Exatamente. Não um dia, não 2 dias, é perseverar sempre. Ainda que nós morramos, mas precisamos de perseverança. Exatamente. Exatamente. E a perseverança e a espera também estimula a fé e a confiança em Deus. É Exatamente. um outro, Muito bem. elencando todos os benefícios que podem advir dessa espera, os Amém. benefícios, sobretudo, de ordem espiritual. Pois bem, nós podemos elencá-los assim, como disseste muito bem, Cláudio. De facto, a fé e a confiança em Deus podem ser aperfeiçoadas, digamos, nesta espera, não é verdade? Nós muitas vezes somos muito racionais e queremos perceber os passos que estão, as coisas que estão por detrás daquilo que nós não temos capacidade para entender. Porquê, Senhor, este tempo de espera? Porque nós não podemos realmente, não temos capacidade porque nós não temos todos os elementos, não é verdade? Nós não conhecemos como Deus conhece o futuro, não conhecemos, Deus já sabe o futuro como se fosse já passado, quer dizer. E isso para nós enfim, é uma dificuldade que temos de entendimento dessa realidade. E por isso mesmo é que temos que lhe dar e perceber que ele tem todo o poder para decidir no momento em que as coisas irão acontecer. E é isso mesmo que acontece. Quer na nossa vida pessoal, quer, evidentemente, na vida do mundo, na segunda volta de Cristo, etc. E agora nós vamos falar então, começar por falar de alguns dos homens e das suas experiências, que a lição aqui também enumera, e um destes homens, um grande homem de Deus também é Davi. E Deus, portanto, pediu ao profeta Samuel que fosse ungir, não é verdade, Davi. E sabemos a história, sabemos que ele foi à cidade de Belém para, enfim, para ungir o filho de, como é que se chamava o pai? Agora perdi-me. GC. De Jessé. E então reparem que Jessé, normalmente, como quando percebeu que o profeta Elias que o profeta Samuel ia nessa missão, o que é que acontece? Ele vai chamar os seus filhos, que eram já homens, não é verdade? E
o primeiro, o primogênito, que era aquele, seguramente ele vai com certeza ungir este, e depois vemos mais uma vez que Deus, na sua sabedoria, que conhece os corações e que vê aquilo que o homem não vê, Deus vai eleger aquele que era o mais novo e que estava nos campos, que era um tocador de harpa e um sonhador e um pastor de ovelhas, e é esse homem que vai ser ungido por Deus. Esse homem é Davi. E Davi sabia que, por esta situação, ele estava escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E agora vai ter, durante anos e anos e anos, um problema com o rei Saul, que, movido por um ódio, enfim, relacionado com este ciúme, com esta relação que tinha com Davi, pois bem, vai persegui-lo, vai tentar e vir destruir a sua vida. E sabemos que, apesar disto, o rei, que ainda não era rei, mas Davi aqui, nesta situação, que andava fugido, teve várias oportunidades de estar, portanto, esteve perante o rei quando ele dormia, várias oportunidades para ser, para o ferir, para o destruir, para o matar, mas ele disse a Abner que ele não tinha capacidade de matar o ungido de Deus. Vejam o respeito que o próprio Davi, sabendo que iria ser rei, ele não forçou aqui a situação. Ele poderia pensar assim: então, se eu hei de ser rei, vou apressar a situação, vou já ultrapassar este problema, vou matar o rei, e eu já sei que Deus me vai conceder o privilégio de ser eu o próximo rei. Pois bem, vemos como Davi viveu a sua vida sempre na espera, confiante na decisão, no momento da decisão de Deus. Pois, Portanto, diz, Cláudio. Pois, porque, irmão Mário, eu não sei, na verdade, quantos anos Davi teve que esperar depois da unção para assumir o reino. Eu já fiz um estudo sobre isso, eu sei que foram vários, foram muitos, foram mais de 10 anos. Não é? Vejam bem, uma situação, enfim, 10 anos é uma coisa que para nós, quando nós pensamos agora, daqui a 10 anos vamos fazer isto. Imaginem, é uma coisa tremenda. Porque eu vi que, pelo menos até onde eu consegui perceber, irmão Mário, ele foi ungido com 12 anos e começou a reinar com 30. Não sei se foram 18 anos de espera, se isso está certo. Sim. A verdade é que nós esperar um dia, um mês, um ano, para nós parece uma eternidade. Uma eternidade. Agora, Davi, depois de ser ungido, com várias oportunidades, e todo Israel, irmão Mário, todo Israel, incluindo Saul e Jonathan, sabiam que o próximo rei de Israel era Davi. Exatamente. Isso, eu fiquei a pensar nessa história, como é que nós, seres humanos, somos gananciosos, ambicionamos o poder, queremos fazer valer a nossa posição, quando na realidade, irmão Mário, nós não somos nada. Aos olhos de Deus, nós não somos nada. Somos pó. É só isso, não passamos disso. Aos olhos de Deus, e Davi, um homem como nós, de certeza que amava mais a Deus do que eu, como é que ele não usou, teve várias oportunidades, não foi apenas uma, mas preferiu esperar em Deus até que o dia chegasse. Exatamente. E essa é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande entre Davi. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me de Jacó. Sim. Jacó, que tinha também, havia uma promessa de que ele seria o primogênito. Quer dizer, lhe seria dada a primogenitura. Mas ele e a sua mãe urdiram um plano de engano para ajudar Deus a que isso acontecesse, na verdade. E vemos os problemas que isso lhe causou. É verdade. Até hoje. Reparem, se ele não aceitou, como Davi, receber da parte de Deus o que estava decidido por Deus. De receber pacientemente, esperar pacientemente para que Deus lhe desse, de facto, essa benesse, que ele estimava bastante. Mas ele não teve a mesma capacidade de esperar pacientemente que o Senhor, no momento que decidisse, certo momento, lhe desse realmente isso. E vejam os problemas que isso lhe trouxe, não é verdade? A mesma história que, como eu já falei, de Abraão, que quis apressar Deus.
Não foi no momento, não, eu vou ter um filho, então eu tenho a minha filha, a minha mulher já não pode ter filhos, então eu tenho que fazer isto com Agar para resolver o problema. Vejam os problemas que isso não esperou pacientemente e vejam os problemas que isso trouxe para Abraão e para a sua posteridade, não é verdade? E a gente, só por estas duas experiências vemos, quer dizer que os sábios são aqueles que esperam e que se deleitam pacientemente no Senhor. É verdade. Não é fácil. Bom, eu penso que podemos avançar para a lição de Elias. Eu já passo a palavra ao irmão Mário. Só dizer que aqui nos fala, diferente de Davi, não é? Elias tem um momento grandioso com Deus no Monte Carmelo e eu fico a pensar, como é que é possível? E eu me revejo nessa história, irmão Mário. De repente tem um momento grandioso com Deus no Monte Carmelo e, por uma palavra, eu deito abaixo toda a confiança que eu tinha em Deus. Ao ponto de, e a Bíblia é clara nisso, ao ponto de Elias entrar em depressão. Como é que é possível? Eu já não sei se chamaria isso de pressa ou então de impaciência. Impaciência. Porque diz o texto bíblico, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Exatamente. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Imaginem. É verdade. E ele tinha acabado de testemunhar a poderosa mão de Deus trazendo fogo do céu e chuvas torrenciais. Mas diante das ameaças de Jezabel, ele se assustou. Eu tenho lido muitos teólogos que têm, enfim, comentado este assunto, que é um assunto verdadeiramente impressionante, não é? Um homem que está nos píncaros do seu relacionamento com Deus, que faz um milagre tremendo, enfim, que depois tem aquela batalha contra os profetas de Baal, etc. E de repente há quem analisa, até pessoas que, enfim, psiquiatras e psicólogos, etc., que dizem que um dos fatores foi o cansaço físico, porque o cansaço, a extenuação física pode ter como consequência, se nós estivermos muito extenuados, facilmente entramos em depressão. Okay. E, portanto, uma pessoa extenuada, como ele estaria fisicamente, não é? Imaginemos, uma pessoa muito cansada e que de repente houve uma ameaça de morte, não é? Vinda de Jezabel, vinda da mulher mais, enfim, poderosa do reino. Poderosa, exatamente. Não é verdade? Que diz tão certo como eu hei de vingar desta situação, hei de acabar com a tua vida. E então ele esqueceu-se de tudo, esqueceu-se do Deus que tinha e entrou numa depressão tremenda. E foi preciso Deus ir buscá-lo, foi preciso ir Deus ter com ele, para alimentá-lo, não é verdade? É verdade. Para desta maneira. Mas reparem, isto é muito interessante, porque nós, quando estudamos a história de Elias, é uma história, realmente as histórias da vida destes homens, todas elas têm aspectos impressionantes. Porque se nós vamos ver que, apesar disto, Elias vai ter um privilégio único que poucos homens tiveram, que é de ser levado ao céu. Não é verdade? É verdade. Reparem, nós podemos dizer assim, então, mas Davi, afinal, que esperou pacientemente, ele está no pó da terra e tal, não é verdade? Apesar disso, Elias, apesar desta queda abrupta, desta queda tremenda, ele foi um homem agraciado com um privilégio, com poucos, só Enoque é que teve esse privilégio também, não é verdade? E Moisés também, mas já depois de morrer, não é verdade? Depois de morrer, sim. Mas pronto, foram os 3 homens que foram para o céu, condicionalmente ainda, antes disto morrer, mas sabemos que foram. E Elias teve o privilégio de não passar pela morte, de ser elevado ao céu em vida, não é verdade? É uma coisa tremenda. Apesar desta grande fraqueza, não é? Apesar desta grande queda. Vejam os caminhos de Deus são diferentes. Vejam como é o amor de Deus. Nós, quando comparamos a vida das pessoas, não podemos ser comparados, e por isso é que Jesus dizia para Pedro: o que é que tu tens que saber da vida de João, quando ele queria saber o que vai acontecer com este? Nós não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. Porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Eliseu, que veio logo a seguir. O Eliseu, como é que acabou os seus dias? Num leito de dor e de morte, num leito de sofrimento, uma coisa física tremenda. Um homem de Deus, com um poderio que fez milagres tremendos, mas nós não sabemos.
Nós não É sabemos. isso. Por isso, Estamos no fim. Eu, se calhar, ia dizer aqui já em jeito de conclusão e depois passaria ao irmão Mário. Aprender a deleitar-se no Senhor, não é? exatamente. Aprender a esperar com paciência. E traz-nos o texto do Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele Tudo fará. agirá. Então, aqui eu posso dizer que talvez o conselho mais estranho seja se deleitar em Deus, porque isso implica em viver com confiança, já que ninguém pode alterar nossa paz, porque Deus está aqui e age. E podemos louvá-lo, porque ninguém pode enfrentar o nosso Deus. Então, deleitar-se em Deus é isso. Essa confiança extraordinária que nós temos, mesmo quando tudo à nossa volta parece que vai se acabando, que vai se desmoronando. E quando nós nos escondemos em Deus, é Deus que vai adiante de nós, lutando por nós, nos protegendo e nos defendendo nos crisóis ou nos cadinhos da vida. Temos que ter a confiança de Deus, saber que Ele conhece a nossa situação. E se nós tivermos esta noção, isso ajuda-nos a ter confiança nele. Porque nós passamos por aflições, como temos vindo a estudar, a vida, mais tarde ou mais cedo, vai-nos trazer, se já não trouxe, vai trazer-nos provas, vai trazer-nos dor física, dor psicológica, e nós sabemos que se tivermos Deus como um amigo, nós deleitamos-nos na sua presença e na sua companhia. E isso é um lenitivo, quer dizer, é um alívio para o nosso sofrimento. E é por isso importante que nós tenhamos com Deus um relacionamento pessoal, através do estudo da sua palavra, porque Deus fala-nos também através da sua palavra, Deus fala-nos pela natureza, fala-nos pelo seu Filho, e por isso temos essa relação. Quando temos um problema, levamos-lo a Deus. E podemos ensinar isso às nossas crianças, aos nossos filhos, que eles percebem esta relação. E as histórias bíblicas destes homens de Deus todas nos trazem esta grande verdade. É que é no relacionamento com Deus que nós podemos encontrar a vitória. E, portanto, eu propunha aqui aos nossos ouvintes que eles, quando passam por situações, e podemos ter com certeza pessoas que estão a viver momentos de aflição, pois bem, nós não devemos cair no desânimo, mas devemos deleitar-nos no Senhor, como diz aqui a nossa lição. Possa ser essa a nossa experiência, é a minha oração para mim e para vós. Amém.